Olá, bem-vindos a Orlando, Flórida e ao Holy Land Experience. Meu nome é Marvin Rosenthal, sou o fundador e presidente do Holy Land Experience e estamos aqui na frente do portão principal do setor de exposição. Achamos que vocês irão gostar da apresentação que irão ver, pois vamos levá-los para 2000 anos atrás no tempo, até a cidade de Jerusalém na época de Cristo e um pouco além disso, na época dos grandes profetas e sacerdotes de Israel. A maquete que vocês irão ver foi construída por nosso pessoal e por voluntários no período de 18 meses. É a maior maquete indoor do mundo de Jerusalém. E sabemos que ficarão encantados com as informações e com a apresentação que irão ver. É bem oportuna, pois Jerusalém é a cidade e capital mais importante na face da Terra. O maior número de guerras tem sido travadas em Israel do que em qualquer outro lugar no mundo. A razão disto é que Israel é a ponte entre 3 grandes continentes. Ao sul fica a África. Ao norte e oeste fica a Europa. E ao norte e leste fica a Ásia. E é o único modo de se conectar com estes 3 continentes. Se quiser ir da África para a Ásia ou da Ásia para a Europa, é através do território de Israel. A razão disso é que existe uma trilha ou rota chamada Via Maris, que é através do mar entre estes 3 continentes e é o único caminho pelo qual os exércitos e mercadorias podem passar, porque junto desse trecho fica o deserto da Arábia, inóspito e perigoso. Os exércitos não sobrevivem, as caravanas não sobrevivem com facilidade e os 3 continentes têm que viajar através de Israel. Ao sul de Israel e Jerusalém fica o Egito, a leste fica a Jordânia, a sudeste fica a Arábia Saudita, a nordeste fica a Síria e ao norte fica o Líbano. De modo que Israel e Jerusalém são cercados de 3 lados pelo mundo árabe e a oeste pelo mar Mediterrâneo. E é também importante que na Bíblia, toda vez que se ia a Jerusalém, a Bíblia diz que você subia. Não importa se viesse do norte, do sul ou do leste. Você sempre subia e quando vinha de Jerusalém, você descia. A razão disso é que a Bíblia afirma que Jerusalém é a capital do mundo, onde Jesus Cristo veio para morrer como o Cordeiro de Deus e tirar os pecados do mundo, e é nessa mesma cidade que ele virá uma segunda vez para se tornar o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. De Jerusalém ele regerá e reinará sobre o mundo, e é com prazer que os levaremos agora para a maquete e para esta emocionante apresentação. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Holy Land Experience. O que vocês estão vendo é uma réplica de Jerusalém como era em 66 d.C. Esta é a cidade logo após a destruição por Roma em 78 d.C., após a morte, o sepultamento e a ressurreição do Nosso Senhor. Bem à sua frente está a parte chamada a Cidade de Davi. Ela vem do ano 1000 a.C. Davi conquistou estes 11 acres dos jebusitas que habitavam esta terra. No ano 1000 a.C., quando Davi foi coroado rei e precisava de uma cidade neutra como capital, sabendo que se escolhesse qualquer outra cidade próxima de qualquer uma das 12 tribos provocaria muito mais inveja e inimizade do que já existia, porque Davi vinha tendo muito trabalho para unir aquelas 12 tribos. Jebus era o local perfeito. O problema era como dominá-la, pois era quase inexpugnável. Havia um poço ao lado da cidade, uma fonte conhecida como a Fonte de Gihon, do lado de fora dos muros, e os jebusitas fizeram um túnel por baixo do muro, cavaram um poço de 20 metros de profundidade, por onde eles tinham acesso à água nos tempos de seca. Alguns dos homens de Davi sabiam desse túnel. Eles acharam a fonte Gihon, entraram pelo túnel e escalaram o poço. Foi um pouco difícil, mas conseguiram abrir o portão da cidade. O exército de Davi conseguiu entrar e assim dominar a cidade com relativa facilidade. Mais tarde, Salomão acrescentaria este trecho da cidade ao norte
e construiria no Monte Moriá o primeiro dos templos. O Templo de Salomão foi construído em terreno do Monte Moriá. E sobre aquele monte, Abraão levou o seu filho, seu único filho. O amarrou, o colocou sobre um altar construído por Deus. Ao levantar uma faca para matar seu próprio filho, em obediência a Deus, embora detestasse isso, um anjo de Deus deteve Abraão e trouxe um cordeiro, o qual viria a ser um dia mais tarde o Cordeiro de Deus, como um retrato disto, para tirar os pecados do mundo. Sabemos, é claro, que ele não teve que sacrificar Isaac. Um cordeiro tomou seu lugar, mas foi ao Monte Moriá que Deus o mandou. Moriá é uma colina de 300 e poucos metros de extensão. Olhando na cidade de Jerusalém, em 66 d.C., ela começou na metade da subida para a cidade de Davi, seguindo por uma ladeira conhecida como Elevação Ofel, continuando através do que se tornaria o Monte do Templo, através desse mercado de ovelhas e culminando com aquele que é o Jardim do Calvário. Tinha, portanto, 300 metros de extensão. Mais tarde, com o rei Ezequias, a cidade se expandiria para o oeste. Podem ver um muro vindo do sul e cruzando do extremo sul, atravessando a crista daquele que se chama Monte Sião. Podem ver aquele muro que foi derrubado. Esse era o muro que havia e entrava por trás do templo quando os babilônios desceram e destruíram a cidade em 586 a.C. Quando os babilônios destruíram a cidade, eles o fizeram cativos por 70 anos. Mas, sob o comando de Esdras e Neemias, eles reconstruiriam a cidade de Davi. Não reconstruíram a parte que Ezequias havia construído porque apenas um remanescente voltou da terra. Por 70 anos, o templo permaneceu destruído. Era um monte de ruínas por toda a cidade. E aí, com a volta do povo judeu, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Quando Zorobabel veio, seu alvo principal era reconstruir o templo. Quando Zorobabel reconstruiu o templo, este foi dedicado em 516 a.C. E era um templo simples e tinha o exterior menor que o templo do rei Salomão. E tinha a aparência bem mais simples. E o dia da dedicação foi uma grande mistura de emoções. Alguns daqueles judeus antigos, a Bíblia nos diz, quando viram esse novo templo, choraram literalmente. Era muito inferior ao templo de Salomão. Mas havia um outro grupo que nunca tinha visto o Templo de Salomão. Tudo o que sabiam era a história de que o templo era a construção mais sagrada para o povo judeu. E quando um templo, qualquer tipo de templo, era reconstruído, era motivo de grande alegria. Quase nos faz pensar se um grupo sabia o que o outro estava fazendo. Mas havia dois grupos, ambos choravam e se alegravam. E foi assim que ficou até que os reis asmoneus chegassem. E eles reinariam durante o período intertestamentário, o período entre os impérios grego e romano. Expandiram a cidade até aquele muro ao sul, acrescentaram a área ao sul que Ezequias havia construído e continuaram além disso. Podem ver uma seção contornando o palácio ali em cima, o qual se tornaria depois o grande palácio de Herodes, e aquele muro se estendia até atrás do templo. Essa foi a expansão da cidade sob os reis asmoneus. Depois, quando Herodes o Grande veio para Jerusalém em 36 a.C., ele acrescentou a seção junto ao seu palácio e, em seguida, estendeu um muro até o norte. Podem ver um muro contornando o norte e ligando-se à Fortaleza Antônia do Templo do Monte. Esta era a cidade e o muro existia quando Jesus ministrou em Jerusalém. Quando a cidade de Jerusalém cresceu, casas foram construídas fora dos muros da cidade. E a essa altura, essas pessoas desejavam proteção. Muros eram construídos além, à medida que os limites da cidade aumentavam, como as cidades crescem hoje. O terceiro muro ao norte foi o último muro a ser construído ao norte. E foi construído em 42 d.C. por Herodes Agripa. Ele não existia na época de Cristo. Do lado oriental de Jerusalém até o oriente, a cidade tinha uns 2/3 de milha. Do norte da cidade até o sul tinha cerca de 1 milha. Muitos se surpreendem ao ouvir que Jerusalém, em sua extensão, tinha menos de 1 milha quadrada. Mais surpreendente que isso é a população da cidade, que era de aproximadamente 90 mil pessoas em menos de 1 milha quadrada. Quando lhes digo que esta maquete é próxima da escala original, que está representada no tamanho da maquete, os maiores edifícios que vocês veem espalhados pela cidade e também o terreno são muito próximos da escala. Entretanto, as árvores, arbustos, animais e outros detalhes não são tão parecidos.
Encolha-os 7 vezes mais do que vocês veem na maquete. Acrescentem 15 vezes mais e terão uma ideia próxima de como era viver em Jerusalém. Podem literalmente entrar pelo portão sul de Jerusalém, subir nos terraços das casas e andar pela cidade através desses terraços. É emocionante caminhar de um muro até o outro. Lemos no Velho Testamento que Davi estava no terraço do seu palácio, qual era o mais alto que o resto da cidade. Assim, daquele ponto elevado, ele olha para baixo e vê Betseba se banhando. Alguns acham que ela estaria no terraço de uma casa. Estas casas mediam, em média, 90 a 180 metros quadrados e eram térreas. O único lugar em que havia casas de 2 andares era no setor chamado Cidade Superior. Coloque alguém em uma casa de 90 a 180 metros quadrados, tendo 6 filhos, uma esposa brigona, um marido complicado, e eu lhe garanto que você ficaria no terraço da casa e dá para entender como a vida era apertada. Há um bom número de colinas e vales dentro e ao redor de Jerusalém. Acima do centro da cidade fica o Vale de Tiropoion, separando a cidade ao meio. De um lado fica o cume do Monte Sião, onde podem ver aquele muro atravessando o cume do lado oeste. Do lado leste fica o Monte Moriá. O Monte Moriá, como já foi dito, é o lugar onde ficava o templo e onde Abraão iria ofertar Isaac. Vocês estão agora no lado ocidental de Jerusalém, no Vale Quidron. Ele abrange os lados norte e sul do lado ocidental de Jerusalém. Atrás de vocês fica o Monte das Oliveiras, mais ao alto. Ao norte disso, o Monte Escopos. Monte Escopos é onde os babilônios e os romanos acamparam para tomar um trecho estratégico de Jerusalém para planejar a estratégia de seu ataque. Havia sempre ataques em Jerusalém vindos do norte. O Muro Norte era o único muro que não tinha um vale ao redor. Há um outro vale do lado oriental da cidade, onde ficava o Palácio de Herodes. Ali, descendo do lado oriental e atravessando até o sul, e é o que se chama Rinom, ou Vale do Esterco. Todo o lixo, restos e esterco dos animais eram jogados nesse vale. Este era o depósito de lixo de Jerusalém. E o problema era igual ao de todas as culturas. A tendência do lixo deles era amontoar e chegar ao ponto onde os líderes judeus tivessem medo do inimigo passar sobre o lixo, pulando facilmente o muro e atacar a cidade. Aí eles tiveram uma ideia brilhante e eles incendiaram o vale inteiro. Bem, o fogo queimava continuamente e foi um meio perfeito de afastar o inimigo. Jesus usou aquilo como exemplo do inferno. Ele disse claramente que Deus faria igual ao vale do Rinom por causa do fogo que havia sido colocado no seu topo para protegê-lo. Como qualquer outro depósito de lixo, começou a criar um tipo de verme que veio debaixo do lixo e era igualmente indestrutível. E os vermes comiam o tempo todo por baixo e o fogo queimava o tempo todo por cima. E Jesus usou isso como exemplo de como seria o inferno um dia, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, dando ao povo um entendimento perfeito de que o inferno não seria um bom lugar para se estar. Neste setor que nós mencionamos ficava a cidade de Davi, que surgiu em 66 d.C. Observem um prédio mais ou menos no meio desta área, bem ali. Aquela era a sinagoga, havia muitas delas em Jerusalém. O culto na sinagoga começou, muitos pelo menos pensam, quando ocorreu o cativeiro babilônico por volta de 586 a.C. E basicamente o culto na sinagoga consistia na leitura da Bíblia. Hoje ela é feita principalmente do Torá, ou dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Originalmente teria sido incluído o Torá e muitas outras partes do Velho Testamento que já tinham sido escritas naquela época. Este prédio aqui é o palácio da rainha Helena. Helena era gentia. Era rainha mãe de um pequeno reino chamado Adiabena. Localiza-se no que hoje seria o noroeste do Iraque. Ela e seu filho, o rei, se converteram ao judaísmo através da influência de um mercador judeu muito rico. E a própria Helena tinha um grande amor pelo povo judeu. Lemos no livro de Atos sobre uma fome terrível que assolou a cidade de Jerusalém. Ela e seu filho tinham trazido cereal para alimentar o povo de Jerusalém. E como gratidão, eles deixaram que ela construísse esse lindo palácio na Cidade Baixa, apesar dela ser gentia. Há 2 edifícios aqui ao sul do templo que são quadrados. Aquele com buraco quadrado no teto é a Casa do Conselho. Era aqui que os escribas, os advogados do Novo Testamento, teriam ficado e eles ditavam a lei ao povo. Moisés tinha dado 613 leis e era tudo o que Deus desejava.
Mas na época que Jesus veio a Jerusalém, esses anciãos de Israel haviam adicionado tantas leis que o povo não só não conseguia guardá-las, como nem se lembravam delas. E havia muitos conflitos entre Jesus e esses líderes porque eles tinham posto fardos sobre o povo de Deus que ele não desejava. Este prédio é o prédio Mikvah, ou a casa de banhos rituais. Mas se você fosse gentio, não podia vir ao templo para adorar a Deus. Não podia entrar no templo por nenhum motivo. Se você fosse judeu, seria impedido de prestar culto no templo se tivesse alguma impureza. E por impureza entendia-se qualquer deficiência crônica de incapacidade, tal como a lepra ou a cegueira. Havia também situações temporárias. Se tivesse tocado em alguém impuro, se tivesse uma ferida aberta, e senhoras, se tivessem dado à luz a um bebê macho, teriam que esperar 40 dias para vir ao templo. Lembre-se de Maria e o tempo de sua purificação antes dela trazer Jesus ao templo. Para um bebê fêmea, ela teria que esperar 80 dias. Assim que completasse o seu tempo de acordo com a lei, você teria que entrar no banho ritual, onde havia banheiras entalhadas em rochas sólidas. Elas comportavam cerca de 302 litros de água cada. Você passaria pela cerimônia da purificação submergindo-se totalmente e depois você poderia ir ao templo. Os portões triplos. Esses são os portões triplos de Hilda, os portões duplos de Hilda. Hilda era uma profetisa em 2 Reis e era honrada pelo povo judeu por ela ser uma porta-voz, uma das poucas mulheres escolhidas por Deus para falar por ele perante o povo. E os adoradores entravam através desses portões triplos, entrando assim no próprio templo do monte, e saíam através dos portões duplos, a menos que houvesse uma grande tragédia e pranto na família de alguém. E aí essas pessoas tinham permissão de seguir contra o fluxo, podendo entrar pelo portão duplo e assim sair pelos portões triplos, mostrando que tinham tido de fato uma tragédia familiar. E o povo percebia isso, por eles estarem saindo contra o fluxo, eles tinham tido uma tragédia recente na família, e assim eles as confortavam, uma espécie de abraço emocional. Quando os adoradores vinham pelos portões triplos, subindo aquela escada do túnel, eles chegavam a uma área conhecida como o Pátio dos Gentios. Estes são chamados de átrios ou pórticos. Este é o pórtico oriental, o pórtico norte, o pórtico de Salomão e o pórtico real com destaque no alto. Joséfos nos diz que Herodes o Grande era o mestre construtor. Ele era um gênio em se tratando de arquitetura. Provavelmente é o primeiro arquiteto de seus dias e muitos dos prédios que vocês veem em Jerusalém ele construiu. A propósito, ele iniciou o projeto do templo em 20 a.C. Ele morreu por volta de 4 a.C. Não ficou pronto até 62 depois de Cristo e foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo. Ele teria tido lindos mosaicos de mármore branca polida no primeiro andar. Era onde ficavam os 70 anciões do Sinédrio de Israel. A casa de pedra lavrada era onde o Sinédrio se reunia. Era uma parte da coroa real. Era tão magnífico que se rivalizaria com qualquer catedral europeia em beleza e magnitude. Eles governavam sobre os assuntos civis. Qualquer tipo de julgamento ou questão legal eram eles que cuidavam. Parecido com o nosso Tribunal Superior e Senado, tudo junto em um. A única coisa que não podiam fazer em seu próprio